E hoje aqui eu trago a Cristiane Nicolau. Por que eu estou trazendo a Cris? Para falar de mulher, obviamente, porque as mulheres hoje residentes no nosso país são quase 52%, gente. Só que esses 52% e essa maioria feminina que a gente tem no nosso país, ela não está se refletindo num caminho bacana em rumo à igualdade de gênero, né? Então a gente tem mais mulheres, mas em relação à igualdade dos gêneros, a gente ainda está muito atrás dos homens em relação aos direitos mesmo, em relação às oportunidades, em relação a salário e uma série de outras coisas que a gente tem por aí. Então, como esse caminho é longo, a gente precisa entender um pouco do que é possível, do que existe nesse caminho, né? E os dados que a gente traz, muitas vezes a gente fala desses percentuais, dessas estatísticas, a gente traz esses dados, a gente pesquisa esses dados, porque a gente pensa que os dados, né, a Cris vai falar melhor para a gente, eles são importantes para definir políticas públicas. Então, a nossa live hoje, a gente vai falar de políticas públicas e as mulheres nesse universo das políticas públicas, com outra mulher maravilhosa, que é a Cristiane Nicolau, que está aí e que eu gostaria que se apresentasse. Querida amiga, já vou adiantar que é amiga, mas não vou dar mais spoiler, vou deixar ela falar. Tô adorando essa palavra spoiler, amiga, hoje eu tô falando na tela. Ah, vamos falar, porque tá na moda. Boa noite, gente. Vocês estão me escutando? Tá tudo certinho aí com a conexão? Eu preciso ficar segurando o microfone? Porque eu tô estreando no Não, universo das lives. não, você tá com fone, eu acho que fica tranquilo, não precisa ficar segurando não, tô te ouvindo super bem. Ah, massa. Ô, Dani, amiga querida, agradecer pelo convite, né? Tanto pela oportunidade de falar sobre um tema que eu amo falar, né? Já há tantos anos trabalhando, né, com política pública e com essa transversalidade da mulher, e também por estrear nesse universo tecnológico, né, das lives. Tive muitas Não é? oportunidades de falar, mas nunca nesse formato, e eu tô achando assim sensacional, morrendo de medo, mas vamos lá, né? Vamos lá, que a Eu gente dá conta. vou. Vamos lá, porque temos aí um assunto que é extremamente denso, né? É complexo. Eu não me apresentei, né, gente? Desculpa. Né? Sou amiga da Exato, eu já ia Dani. te lembrar. Já ia te lembrar desse detalhe. Sou amiga da Dani, né? Mas também, né, sou assistente social de formação, sou especialista em criminalidade e segurança pública e mestre em ciências sociais e analista de políticas públicas na prefeitura de Belo Horizonte, além de ser mulher, mãe, né, dona de casa, enfim, né, Filha, irmã, né? A gente com as nossas várias irmã, funções. engajando aí no universo do empreendedorismo também. Então, muitas Empreendedora. funções. É, E tô, né, aqui a Dani me fez esse convite para trazer um pouco, né, assim, de um assunto que é denso, mas eu vou tentar ser pontual, né, nas questões, porque eu acho massa a gente ter espaço também para conseguir dialogar com, né, assim, entre a gente sobre esse assunto, porque, né, tô vendo aí que tem várias mulheres entrando e é massa, porque a gente tem pouquíssimas oportunidades para fazer esse tipo de debate, né? A verdade é essa. E mulheres criando espaços para discutir questões de mulheres entre mulheres e com homens participando, isso é muito incrível. Né? Então, parabéns, Não é? Dani, aí pela iniciativa. Eu vou Obrigada. Olha, fazer estamos uma. cheias de mulheres mesmo, tá fantástica hoje. As mulheres contadoras tá aí, que eu já vi. Estela, minha amiga de Uberaba. Itajaí, presidente do CRC lá de Roraima, que é uma mulher super inovadora, ousada, Olha, que legal. põe pra frente. Os amigos Matheus, o Eric, a Val, que eu já falei, Sueli, mulher fantástica, e é uma mulher negra de valor, que eu gosto de falar mesmo, é bonitona, é inteligente, é mãe, é filha, é tudo também. Minha anja tá aí, Janara, uma fofa que tá começando, tá se sentindo inspirada, Cris, por esse projeto de florescer. Dani Ai, que Suzy, que é legal. outra contadora minha amiga. Matheus, já cumprimentei. Fê, já vi a Fê por aí, nossa amiga. Você tá aí. Fê tá por aí.
Elisângela, eu vi aqui também Nós Mulheres de 40, amei, não conheço, mas já tô amando, só pelo nome do perfil já tô amando, tô Nós, nessa mulheres de faixa aí, 40, arrasou. né? Olha, Carola Rodrigues, minha tia, lá de Poços de Caldas, que alegria, que também um mulherão aí a vida inteira. Cara, Cris, vamos começar a falar então. Vamos começar a falar. E como a proposta da gente, a sua também é ser leve, vamos começar desse início. Quando a gente fala de políticas públicas, o que a gente pode entender por políticas públicas? Eu não sei nada de política pública. Mentira, né? Mas assim, Para, né? essa Para, vai né, mesmo? Ai, eu sei um pouquinho, mas assim, vamos falar de forma mais leiga, menos técnica, né? Você que é técnica, é Sim. muito fácil também falar disso. Então, de forma menos técnica, né? O que a gente pode Então, falar que é uma política pública? antes até de entrar nessa pauta especificamente da política pública, eu acho importante, assim, contextualizar, porque, assim, né, bom, eu sou uma mulher de 40 quase, né? Claro. Então, a gente nasceu, assim, né, num período do Brasil que era um período ditatorial. Mas num momento do mundo, né, que a maioria, né, dos estados nacionais já funcionavam com o sistema democrático. Então, a Uhum. As política pública democracias constituídas. nada mais é do que um sistema, né, da democracia para responder às questões sociais, aos problemas sociais. É, E aí eu acho importante, gente, voltar um pouquinho assim, né, no que é a democracia, né? Fica parecendo assim algo que é tão óbvio, né? Nossa, como assim democracia? Né? Todo mundo já sabe o que é democracia, mas talvez não seja tão óbvio assim, né? Porque a gente, né, se a gente pegar a nossa Constituição de 1988, a gente vai ver lá né, o sistema democrático, ele prevê a garantia de direitos civis, políticos e sociais a todos os cidadãos indistintivamente, independente de raça, gênero, orientação sexual, enfim. Só que na prática, né, a gente vai meio que vendo que não é bem assim, né? Que esse conceito de cidadania na prática, ele não é tão linear, ele não é tão óbvio. E isso é desde a origem, né? Desde da origem da democracia. E aí vocês vão entender o porquê que isso é importante para a gente compreender o cenário atual, né? A democracia, né, ela foi inspirada no modelo grego, onde os, né, cidadãos eles tinham representantes que definiam as regras, né, definiam as diretrizes das relações sociais ali, em nome dos cidadãos citadinos, né, ali de Atenas, dos atenienses. Porém, esse sistema ele não funcionava para todos. Não eram todos que eram considerados cidadãos atenienses, né? Uhum. Esses cidadãos eram só os homens, né? E filhos dos homens, filhos dos atenienses. Então, as mulheres, por exemplo, não eram consideradas cidadãs. Então, quem era a mulher, né, nesse universo da democracia grega? Ninguém, na fila do pão. Exato. Ninguém na fila do pão, definitivamente. Bom, e aí, né, a democracia grega foi no século 5 e 6 antes de Cristo. É um sistema muito antigo, né? E isso foi voltar depois e serviu, né, como modelo aí, hoje, né, para todos os estados nacionais pós a queda do sistema monárquico no mundo, né? Nos países, principalmente nos países ocidentais, né, gente? É importante fazer essa marcação, né? Quando a gente está falando de sistema democrático, a gente está falando, né, dos países ocidentais, basicamente.
E aí, houve, né, assim, muito estudo, né, no campo da ciência política, né, em torno do que é essa democracia, como que ela funcionaria. E basicamente, né, e aí vocês vão lembrar, né, quem já, né, a maioria, né, conhece Hobbes, Locke, que são os contratualistas, né, que vão definir um pouco o rumo aí, né, que quer dizer exatamente isso. Olha, vocês são os meus representantes, o Estado, ele existe para regular a vida em sociedade, então eu, como indivíduo, o Estado vai me limitar as minhas liberdades individuais em troca da garantia de direitos. Uhum. Porém, mais uma vez, nessa história toda, nem todos os cidadãos, nem todos os habitantes do mundo ocidental, dos Estados nacionais, eram considerados cidadãos. Mais Uhum. uma vez, a gente está dizendo de quem, né? Basicamente, a gente não está dizendo aí das mulheres. As mulheres não se encontravam nesse universo. Uhum. E aí, é, é interessante, né? Porque desde a Constituição dos Estados Nacionais, a democracia, né, nos Estados Nacionais, assim como no Brasil, todas as regras que definem as relações sociais, elas são definidas por quem? Pelos Pelos homens, homens nossos brancos, né? representantes, Nossos que representantes, escolhemos estar, exatamente, nossos que entende representantes. tudo, né, do universo feminino, Tudo, de tudo, tudo todos do os universo problemas. feminino. Exatamente. Então, mais uma vez, temos aí, né, os nossos representantes definindo como que a vida social deve se comportar, como nós, mulheres, devemos nos comportar com base nas regras e normas do universo masculino. Então, não tem Uhum. jeito, assim, né, da gente... Estou falando disso porque, para dizer, olha, não tem jeito de falar de política pública ou de qualquer, né, situação que nos envolva mulheres, sem falar dessa relação de poder, né, que existe nas relações de gênero. Né? Então, isso é E que impossível, já né? vem de tempos, né, Cris? E que já vem de tempos, né? E o que a gente começa a ver nessa recente Constituição nossa é um pouco mais de discussão a respeito dos assuntos, né? Porque eu acredito que muitas de nós que estamos aqui hoje nessa live, a gente não tinha parado para pensar nessa questão de falar de democracia, da Constituição dos Estados, que isso já lá desde o início afeta a nossa vida privada, né? Porque a gente pensa em política Totalmente. pública também, né? A Cris ainda não falou o que ela vai falar, mas quando a gente pensa em política pública, muita gente acha que é uma coisa que está fora da gente. Ah, não, é lá no público. É o que acontece lá na praça, que é pública, né? O que acontece num lugar que eu posso não estar nesse lugar, né? Então, é importante a gente saber desse contexto histórico, dessas relações de poder, porque esses fatos influenciam a nossa vida privada, né? Infelizmente, a gente não tem como travar e fechar aqui para não influenciar a nossa vida privada, né? Não, E totalmente. aí, Totalmente. e aí o que a gente vai entender que é a política pública, né? Como a Cris já deu também o spoiler aí, já deu uma dica para a gente. Os representantes que a gente elegeu são as pessoas que estão definindo a forma como a gente vai se conduzir. E aí, o que é, Cris? E aí, Cris? as políticas É. públicas, tá me escutando? As Tô te políticas ouvindo. públicas nada mais é do que as estratégias para responder a um determinado problema social. E aí, assim, né, quando a gente estava definindo o tema, e eu sugeri que fosse políticas públicas e mulheres, e não políticas públicas de mulheres, para mulheres, é porque, de Uhum, fato, assim, é algo que a gente tem que pensar coletivamente. Porque né, vamos pensar, assim, que as mulheres, né, assim, nós temos a Constituição Federal, que é de 1988, que é muito recente, né, tipo de ontem, uhum, que nos garante igualdade de direitos. Isso na prática, né, assim, isso
né, foi lá na lei, foi uma lei, né, lá atrás, que é recente, mas na prática, como que isso funciona? Se ainda, né, nos espaços decisórios, nós temos basicamente os nossos representantes que são homens. Eu trouxe alguns dados aqui, e aí falando, né, sobre políticas públicas e mulheres, e dizendo, né, de alguns problemas sociais que nos envolvem. Eu acho importante Uhum, trazer esses dados só para a gente ter uma leitura do que a gente está dizendo, assim, né? Do que é um problema social para a mulher, né? Porque assim, uhum. a gente sabe no campo privado, né? Assim, no campo da vida privada de cada uma, né? Assim, a gente sabe que é muito difícil, né? Gerir uma casa, trabalhar fora, criar os filhos, né? A gente sabe, a gente olha para o lado, a gente vê a amiga, vê a irmã, vê a mãe também sempre, né, assim, quando eu olho para o universo da vida das minhas mulheres, eu vejo mulheres extremamente atarefadas da hora que acorda até a hora que vai dormir, né? Então, isso é uma realidade, né? Exatamente, é a nossa realidade no momento, né? Eu falo com as colegas contadoras também, a semana passada que a gente fez um movimento maior por elas, para elas, a super dificuldade que era de a gente conseguir realmente horário, tempo para poder fazer as coisas, né? A reclamação sempre era, tô sem tempo, tô na correria, né? É uma reclamação nossa do dia a dia, viu, gente? Não tô falando que é dela, Juliana, é nossa do dia a dia. Sim. E aí, o que nós temos, assim, para além, né, dessas questões privadas, né, que a gente vive aí, né, no nosso dia a dia, eu trouxe aqui uns dados de 2018, Hum. dizendo o seguinte, né, em relação à violência contra a mulher, especificamente sobre homicídio, dizendo o seguinte: uma mulher é assassinada a cada 2 horas no Brasil. Isso é muito, muito, muito chocante. E essa mulher, ela é assassinada por quem? E por que que essa mulher é assassinada? Por Em homem. 2018, por homens, obviamente, e por que que ela é assassinada, né? Assim, eu acho que é uma questão para a gente discutir assim no final, né? Assim, eu acho importante discutir o porquê que a mulher ela é tão vítima, né, desse sistema. Foram 4.519 assassinatos só em 2018, sendo que 68% dessas mulheres são negras. Então, aí a gente já está dizendo também de uma outra realidade que não é a minha. Uhum. Né? Então, a minha chance como mulher branca de morrer é menor, 60, 32% de chance menor do que em relação a uma mulher negra. Entre 2008 e 2018, houve um aumento de 12% no número de homicídios de mulheres negras, sendo que houve uma redução de 11,7% de mulheres brancas. Aí a gente vai, né, vou trazer esses dados para a gente poder falar das políticas públicas. Em Uhum. 2018, em relação ao mercado de trabalho, ao mercado de trabalho não, ao mundo do trabalho, nós temos 92,6% das mulheres começaram a exercer as atividades domésticas, tanto as domésticas como cuidado com uma outra pessoa, aos 14 anos, dedicando uma média de 21 horas semanais. 93% das mulheres, a partir dos 14 anos, já está na lida, meu amor. Já está Exatamente. na lida pesada. E aí, né, isso no universo doméstico. Quando entra para o mercado de trabalho, a hora do mercado de trabalho acumulada Ao essa trabalho hora já do exercido, né? universo doméstico. Sim. Uhum. Em relação ao mercado de trabalho, 71,5% tem
uma inserção masculina, sendo 52,7% mulheres. Então, 20% das mulheres a menos em relação ao mercado de trabalho, em relação aos homens. Em relação a salários, você tem essa estatística aí? Tenho. As mulheres com a mesma escolaridade, elas recebem, tem uma diferença de 45% em relação ao salário dos homens. É muita diferença, é muita diferença. É tipo praticamente metade, né? Né, eu tenho a mesma escolaridade, eu vou receber metade do que um homem recebe. E a gente, né, somando o trabalho doméstico com o trabalho profissional, né, o fora de casa, a gente chega em média 74% a mais em horas trabalhadas que os homens, né? Então, assim, se os homens trabalham 10 horas, a gente vai trabalhar 17 horas, né, gente? Então, assim, não é que a gente trabalha 6, a gente trabalha 17. Então, é muita coisa em relação à desigualdade do gênero, né? Então, eu acho que todos os dados que você traz enfatizam a desigualdade do gênero. E que está na nossa cara, né, Cris? Está no nosso cotidiano, está na nossa porta, está na hora que você pega um ônibus, está na hora que você senta no trabalho, está na hora que você está fazendo serviço em casa, né? Muitas vezes a gente escuta assim, ah, não, meu marido me ajuda muito. Eu falo, pô, gente, a gente já tinha que estar, né? As gerações mais novas, principalmente, eu acho que a gente já tinha que estar em outro tipo de ação, não é ajudar em casa, a casa dos dois, né? Então, assim, é dividir tarefa. No trabalho a gente não divide tarefa. Quando você está numa reunião, você monta uma equipe e as tarefas não são divididas e as responsabilidades também. Por que no serviço doméstico até hoje a gente não tem isso, né? Sim. Mas nós vamos falar de políticas públicas, não vamos falar do universo privado, vamos me conter. Mas é importante, isso é totalmente importante. Por quê? Porque até então, meu amor, né, essas nossas questões, elas ficam basicamente no mundo privado. Porque eu quero poder dizer e colocar na esfera pública os problemas que eu vivo na minha vida doméstica. Eu quero dizer o seguinte, olha, tudo bem, eu trabalho 20 horas semanais na minha casa, eu quero receber por elas. Por que não? Né? Será que poderia existir uma política pública para isso, assim, que me remunerasse no trabalho doméstico? Que garantisse a remuneração do trabalho doméstico, né? Não é uma questão interessante? É uma questão interessante. Porque nenhum, né, assim, é isso que o debate é importante, porque somos nós que vamos dizer quais são os nossos problemas. Né? Mas a gente precisa. E aí você está entrando num aspecto. Exato. Você está entrando num aspecto fundamental, que é a gente colocar essas demandas, né? E que muitas vezes essa colocação de demandas no nosso universo feminino surge muito como uma exposição, né? Então aí já vem uma outra questão em relação às mulheres, que elas às vezes não querem ver exposta sua realidade, que pode provocar essas demandas, né? Que deveriam provocar essas demandas para que a gente pudesse ter mais políticas públicas para as mulheres. Mas a gente não expõe, a gente não evidencia, a gente não explicita, né, essas necessidades, às vezes nem nas conversas, nem nas rodas poucas que tem hoje de discussão, né? Sim. E olha que dado interessante, Dani. Apenas 10% é um dado de 2017. Eu não consegui um mais atual, não. Apenas 10% das cadeiras da Câmara de Deputados são ocupadas por mulheres. 10%. E assim, eu vou trazer uma observação aqui que a gente está, né, assim, não tem a ver necessariamente com a eleição, não. Mas eu vi uma postagem da Áurea Carolina, né, que é candidata a prefeita de Belo Horizonte. Eu sigo ela no Facebook e ela postou que um seguidor questionou
como que ela poderia ser prefeita de Belo Horizonte sendo mãe de uma criança pequena. Ela foi questionada. Se ela ia ter tempo, né? Se ela ia ter tempo, né, para trabalhar em Belo Horizonte sendo mãe. Sendo mãe. E assim, não é uma surpresa, porque a gente vive isso. Né? Assim, esse tipo de questionamento, né, faz parte da nossa rotina de vida. O que é bizarro, né? Assim. E às vezes de forma pejorativa também, né? Porque às vezes você está numa reunião tensa, com todo o seu direito de estar nervosa nessa reunião, ansiosa, e às vezes vem aquela piadinha, ah, não, essa noite você não deve ter dormido bem, né? Eu já escutei quando os meninos eram pequenos, principalmente, você não deve ter dormido bem essa noite, né? Você tem menino pequeno. Oi? Deixa eu te falar. O meu universo feminino já tem para te avisar que eu de manhã realmente não funciono. De manhã é o momento que eu tô com menos paciência na vida, tanto que eu evito marcar qualquer reunião. Reunião com um cliente novo, por exemplo, eu não marco de manhã de jeito nenhum. De manhã é um tempo ruim para mim, para qualquer momento. E se eu ainda tô numa reunião que não tá funcionando, pensa. Você me conhece, né, amiga? Pensa. Você numa reunião sem paciência. Bem falar que eu tô sem paciência por causa do meu filho? Exatamente. É porque ainda está muito colada, né, essa função da maternidade à mulher, né? Assim, ainda mais se ela tem filho, pronto, aí ela é mãe, acabou, né? Tipo, você não pode nem ser outra coisa e nem falar disso, assim, né? E aí é um outro ponto, assim, mas dos incômodos da maternidade, né? Dos problemas que a Sim. maternidade traz para uma vida de uma mulher que hoje exerce, além das funções domésticas, a função do mundo do trabalho, né? Do mundo do mercado de trabalho, no caso, né? Então, esses pontos, assim, são pontos para além, né, da questão da violência, né, que é um ponto importante no nosso país. O nosso país é um dos países que mais mata mulheres no mundo, né? E aí a gente está falando também, né, de um perfil muito específico, né? É o país que mais mata mulheres negras no mundo. Não tem como não falar disso, né? E não colocar isso para os nossos representantes, né? Que ainda são na maioria homens, né? Como fazer esse diálogo com com essas pessoas, né? Com esses homens? Como é possível fazer isso? E os homens, né, que escutam isso, como eles podem se posicionar a respeito também? Né? Porque eu vejo Como também que um eles movimento podem interessante. significar isso, né? Como eles podem significar isso, né? Sim, Eu converso também com muitos homens e eles tentando significar isso, de entender um pouco do nosso universo, assim, né? Dessas coisas que a gente acaba enfrentando, passando mesmo, né? Aqui no nosso dia a dia. Mas poucos tentam, né? Eu estava numa roda de conversa ontem com mulheres do mundo corporativo. Éramos 48 pessoas, só tinham 2 homens, olha, né? Então, e aí a gente estava falando um pouco das políticas privadas, né? O que as corporações podem fazer para que a mulher tenha o direito de ser, né? Que é um dos nomes do meu projeto aqui, né? Flor é ser. E quando você fala de mulher morrendo, por isso que eu estou fazendo essa analogia, mulher morrendo é um primeiro direito enquanto cidadã, que é o de ser humano, de ser humano. Por que eu tenho o direito de matar uma mulher que é outro ser humano? sim. Né? E aí a E política pública pode atuar aí na defesa dessa mulher, não é isso, Cris? sim. Hoje, assim, a gente tem alguns dispositivos, né, institucionais Uhum. que tentam, né, garantir, né, os direitos das mulheres, preservar a vida e tudo mais, né? Nós temos delegacias especializadas, a gente tem, né, promotorias especializadas, enfim, né, nós temos uma série de dispositivos institucionais. Paola entrou, Uhum. inclusive,
Oi, amada. Ah, é? Da diretoria da juventude, lindona. E temos a diretoria de políticas para mulheres do município, que, né, basicamente, né, a diretoria, no campo do executivo, né, e aí especificamente do município, a diretoria ela vai tentar fazer um diálogo com outras secretarias, porque a questão das mulheres ela é transversal às outras secretarias. Não dá para você criar uma política para mulheres isolada, né, da saúde, da educação. Então, na verdade, né, todos os dispositivos que vão discutir a questão da mulher precisa estar em diálogo com essas outras secretarias, porque a saúde, né, quando a gente fala de saúde da mulher, né, a gente está dizendo de um atendimento especializado. É um Quem vai me outro. atender, basicamente, é um homem, né? Quem vai me atender é um homem, porque a maioria dos médicos são homens. Então, o que significa isso, assim, no campo da saúde? Quem nunca se sentiu violentada por um médico? Vamos falar a E no verdade, campo da né? saúde, a gente vai também além, né, Cris? Que a gente vai do nosso direito ao nosso corpo, às nossas decisões, né? A Exatamente. questão de sofrermos violência doméstica dentro das nossas próprias residências e chegarmos num Sim, atendimento de saúde, não sermos atendidos em função de uma violência, né? Então, assim, e somos as mulheres também quem mais cuidamos da saúde, né? Então, assim, o sistema de saúde, você falar dessa transversalidade, o sistema de saúde mais atende mulher, a mulher que mais cuida da saúde. Se a gente for ver as estatísticas nos hospitais e nas assistências médicas, a gente vê que quem mais procura o serviço de saúde, tanto para a questão preventiva quanto para uma questão mesmo de urgência e de emergência, são as mulheres. Né? Os homens, para sim, procurar o serviço de saúde, prevenção é uma palavra que é muito difícil no universo masculino, né? Então, e o homem ele tem uma dificuldade muito grande de cuidar da sua saúde, né? Então, realmente é uma coisa para a gente se pensar. A gente que é a principal cliente do sistema de saúde, mas não somos vistas como tal, nem tratadas como tal, e nem também, de novo, tendo as políticas públicas voltadas, né, específicas para o nosso gênero. sim. E um outro ponto importante, Dani, quando a gente está falando de mulher e política pública, no Brasil especificamente, a gente precisa fazer uma discussão transversal com a questão racial. Isso, sabe, do mesmo jeito que é impossível discutir o problema das mulheres, assim, é impossível não discutir, é impossível não discutir o problema mulher com a sua questão de ser mulher negra no Brasil. Né? Uhum. Isso, porque quando a gente está falando de política pública voltada para a mulher no Brasil e quando a gente está falando de problema social, a gente está dizendo de mulheres negras morrem mais, mulheres negras ganham menos, mulheres negras têm Estudam menor menos. acesso à escolaridade, acesso à universidade. A gente está dizendo de mercado de trabalho informal. A gente está falando de precariedade, a gente está falando dessa mulher como chefe de família. Enfim, sabe, no Brasil, assim, não tem jeito de tratar o problema da mulher se a gente não falar da mulher negra. Né? Não é o meu lugar de fala, né? Mas é importante que nós, mulheres brancas, consigamos dar lugar para essas pautas, nas nossas pautas, nos nossos Uhum. momentos de diálogo. Né? E isso a gente não faz, assim, porque historicamente, né, assim, o movimento que defende o direito das mulheres, que chamam movimento feminista, ele não pauta o, ele não pauta, né, Ei, Maísa, que bom que você está aqui. É, entrou um monte de gente aqui, gente, muito legal. Ele, Paola,
Aqui a Maísa entrou, eu não consegui ver todo mundo. Samira entrou, acho que fiquei super feliz. Letícia de Salvador entrou, jovem aí também, super antenado com as questões sociais. A Verinha, Tereza, minha aluna, Lúcio, Michele, a Claudinha, contadora também, Túlio, obrigada, presidente lá do Rotary Clube aqui de BH, Palominha, Terezinha Soares. Ah, Terezinha Soares, gente, que nós estamos muito prestigiada. Mãe de Paola, né? Estamos aqui cheio de gente. E, gente, olha, quem quiser, quem estiver achando o papo bacana e tem uma amiga que precisa escutar e tem uma amiga que pode contribuir, vocês também contribuam com a gente aqui na discussão. Coloquem aí nos comentários o que vocês estão achando, coisas que vocês viveram, né? Contribuições aqui com a gente. A ideia é a gente realmente conversar. Oi. E às vezes aqui no Instagram não tem um momento, né, da fala, a gente tem que ver vocês escrevendo, mas participem aí, a gente precisa ouvir vocês. E Cris, eu queria te falar que nessa questão da fala da mulher, novamente eu veio te falar do medo da exposição, amiga. Nesse projeto que eu estou aqui levando com a questão do florescer, fiz vários convites para várias pessoas, para várias mulheres, né? Que o objeto aqui de estudo nosso é a mulher, e fiz para mulheres negras. E assim, a gente tem mulheres negras, vão vir aí falar com a gente, graças a Deus, mas assim, com uma dificuldade mesmo, com vergonha, e mulheres super antenadas, super bem posicionadas e tal. E aí eu encontrei uma diferença muito grande, tipo assim, as mulheres negras que são blogueiras, né, ou que estão aí na mídia e que falam muito, e que não tem mais agenda, não tem tempo de criar novas rodas de conversa, né, porque elas já participam de vários fóruns, de vários momentos, então elas não conseguem mais criar esses lugares para conversar. E as que eu trago, porque assim, todo mundo que eu trouxe aqui no Instagram, como você, todo mundo que veio aqui veio pela primeira vez. Eu falo que eu inaugurei o Instagram aqui com muitas pessoas. A maioria, eu acho que eu conto nos dedos, amiga. Quem que teve aqui comigo no Instagram, que já tinha feito uma live, ou que já tinha feito algum tipo de exposição na internet, né, durante essa pandemia. Então, todo mundo veio de pioneirismo, de estreia, todo mundo aqui, como você, né? Então, com essas questões que a gente lida com a tecnologia, liga, desliga, essas questões todas que envolvem a nossa realidade, né? Desse acesso mesmo à tecnologia. E aí, amiga, super difícil para trazer uma mulher negra aqui, você acredita? Vou ter que ir lá buscar lá da turma. Não, mas graças a Deus, agora eu consegui convite de várias. Eu consegui assim, ser aceita por vários vão estar vindo, graças a Deus, tanto que eu até estendi o projeto um pouco mais da vida que ele ia ter, mas eu estou te falando dessa dificuldade de novo da exposição e dessa mulher negra também que não se sente acolhida, às vezes, por nós, mulheres brancas, né? Então, assim, o que essa moça está querendo que eu vá falar com ela, está querendo me levar para a internet? O que essa branca querendo tá que eu... querendo? O que ela está querendo? Tá querendo me expor, né? Assim, o que ela está querendo, né? Todo esse exemplificando essa dificuldade também, de novo, da gente conseguir criar esse espaço de conversa, esse espaço, olha, tem alguém falando aqui, ó, Sueli, aí, ó, Sueli, você tá na minha mira, Sueli, porque Sueli é fantástica, trabalha, tem uma família gigantesca, é aquela assim, joga futebol, ela quebra todos os paradigmas possíveis, é Sueli. E a gente, ela tá falando aqui, ó, esse fantástico que é coração, é preciso que mulheres que sofrem algum tipo de violência tenham coragem de denunciar. Sim, sim, Su, mas olha o que eu estou trazendo aqui nesse momento dessa discussão. A gente não tem coragem de falar da gente, né? A gente não está nem falando de sofrimento, de sofrer uma violência. Quem dirá a mulher conseguir falar, denunciar a violência, gente? Não é, Cris? Eu estou errada? Eu acho que não é uma coisa simples, né? Não é uma coisa simples, porque, gente, todas não, né? Assim, nos meus quase 20 anos de carreira, né, na assistência e trabalhando diretamente com todas essas questões que envolvem a violência, eu vejo que a violência ela se repete demais no nível institucional também. Porque as instituições, elas são também violentas com essas mulheres que já sofreram violência.
Então, ela passa por uma, né, ela revive a violência várias vezes e várias. Ela é violentada, inclusive, por esse próprio Estado, que tenta acolher, que tem a função de garantir o direito dela e, na verdade, exerce violência. Né? Assim, Uhum. o tempo todo, seja no acolhimento de uma delegacia com um delegado, né? Seja no hospital, né, para fazer algum procedimento, né, algum exame. Gente, nossa, eu fico doida para citar os casos, assim, os casos polêmicos, né, que ficam aparecendo aí nas redes sociais, né? Assim, aí eu vou citar um caso aqui, o caso da mulher, do cara que foi absolvido, que estuprou a mulher, que, né, tinha todas as provas e tal. Ela se expôs totalmente, todo mundo, o Brasil Uhum. inteiro sabe quem é essa mulher. E o que que aconteceu, gente? O cara tá solto, o cara foi absolvido, né? E aí eu não vou nem dizer assim, né, das mulheres comuns, né? Não vou dizer, né, a gente está citando um caso que apareceu mulher rica, branca, maravilhosa. Agora, né, a Uhum. mulher comum, ela vive isso, é todo dia, né? Então, se você É pensar, todo existe dia. aqui. É no transporte público, é no lugar que às vezes você tem o direito, você está pagando para estar no lugar, você é destratada, né? Você não, né? A mulher negra, então, principalmente, é uma coisa realmente que a gente não consegue entender como. O que eu mais fico perplexa com o estudo, a gente sabe da política pública, mas, amiga, o que eu fico mais perplexa é a desconsideração da pessoa enquanto ser humano, porque você não trata a pessoa nem enquanto ser humano, né? Mas Então, esse assim, ponto é a interessante, Dani. garantia, né? Lá caiu quase, desculpa. Mas é Nada. interessante e esse seu questionamento sobre como não ver essa mulher como um ser humano, né? E tem tudo a ver, porque para o homem a mulher não é um ser humano, a mulher é um objeto. Gente, fica parecendo assim muito, como assim? Gente, mas é É real, né? É feminista! real, É. é real, assim. Olha só, vou dizer de uma situação assim que todas as mulheres que são casadas ou se relacionam afetivamente com um homem, o que elas passam, sabe o que que é? É transar, por exemplo, sem querer transar. Isso Aquela quer dizer, assim, tô cutucadinha no meio da dizendo, noite, né? eu tô dizendo assim, do dia a dia normal da nossa vida, sabe? Não tô dizendo nem de algo totalmente que, nossa, estupro, não, tô dizendo dentro de casa, assim, né? Por que que você acha que você tem que transar com o seu parceiro? E Por que transa, que né? tá Assim, por obrigada, né? É uma obrigação, né? quê? Né? Porque realmente, assim, o seu desejo, ele não está colocado nessa relação. Né? Isso significa, basicamente, que né, o seu parceiro está te enxergando ali realmente como um objeto, como alguém que vai satisfazê-lo. Né? Assim, a grosso modo, né? É claro que nas relações afetivas, né, é, não é isso, só isso. Né? Não é isso que eu estou dizendo. Ah, você tem um abusador dentro de casa. Não é isso que eu estou dizendo, gente. Eu, né, sou Não. casada, tenho meu marido aqui e tal. Não é isso. O que eu estou querendo dizer, né, no pequenininho, nas coisas que a gente não percebe, né, em relação Na à rotina, objetificação né? do corpo, na rotina, em É, relação à é na objetificação do corpo de rotina. uma mulher. Agora, você pensa, por exemplo, em relação a uma mulher negra, historicamente, Dani, você sabe, né? Todo mundo sabe, isso não é segredo para ninguém, como que as pessoas, né? As pessoas negras foram escravizadas. Né, elas foram destituídas das suas nacionalidades, elas foram destituídas das suas famílias, dos seus vínculos afetivos, elas foram destituídas do próprio nome. Uhum. Elas perderam tudo. Elas, né, o sistema escravagista fez com que essas pessoas se tornassem de fato não humanas, né? Embora, né, toda essa haja toda essa resistência, mas o que o nosso sistema faz é justamente isso.
é objetificar esses corpos, né? Objetificar porque, querendo ou não, né? Assim, a gente vive num sistema patriarcal, né? O sistema Sim, patriarcal, ele vai ditar as regras do jogo, da convivência, como que a gente vai se comportar no mundo. E nessas relações de poder, quem define hoje, majoritariamente, são os homens. Né? e é Então, uma não tem. coisa tão importante de você falar e da gente perceber, porque a gente não está aqui numa discussão política, gente, né? A gente não está aqui numa discussão contra os homens, mas uma discussão para a gente alertar e desenvolver as mulheres no sentido de entender que a gente, para conseguir mudanças, para a gente mudar, a gente tem que mudar um grande sistema. E é aquilo que eu penso no meu projeto, eu não posso abraçar o universo, mas a gente tem que começar para algum lugar, né? E para falar de política pública que vão garantir o mínimo, o direito da gente ser, a gente tem que pensar em quem está lá fazendo política pública. E são mulheres que estão lá fazendo política pública? Não. E aí muita gente fala assim também, né, Cris? Mas também não tem mulher para a gente votar. Será que não tem? Eu acho que esse discurso de não ter mulher já era, gente. Tem muita mulher, sim, que está colocando a cara aí em todas as áreas. Hoje não tem uma área que você identifique que não tem uma mulher querendo, batalhando, lutando para fazer, para entrar nesse universo. Né? Então, eu acho que é um trabalho com a mulher, sim. E acho que é um trabalho com o homem também, porque eu penso, Cris, que a gente não vai conseguir mudar também essa estrutura de uma hora para outra, né? A gente não vai ter 100% do nosso Congresso Nacional de mulheres, né? Porque também é um direito de escolha da mulher. Tem mulher que não quer trabalhar nessa área. Eu mesma Claro. não vou. Uma área política que eu não curto. Então, assim, eu não tenho vontade de ir para uma área política. Tem mulheres que têm, opa, vamos, Sim. vamos lá, vamos lá. Agora, nem todas irão. E se os homens permanecem, né, permanecerão, há que ter políticas públicas para as mulheres e para os homens. Entende o que eu estou falando? Sim, eu acho que exatamente esse é o ponto, né? A questão ela é relacional, não é possível você criar nenhuma estratégia para combater esse tipo de questão, de problema, sem diálogo com quem exerce, né, a violência. É impossível, né? Então, eu acho importante, assim, para além dos espaços institucionais públicos, né, que a gente consiga dialogar nos nossos espaços, nos espaços que a gente já ocupa, dentro da nossa casa, sabe? Assim, dentro do, né, no ambiente do nosso trabalho, sabe? E dá conta também, né? É importante isso que você falou, né, Dani? Dá conta de falar disso, Uhum. né? Criar também, pensar assim, o que eu posso fazer, se questionar o que eu posso fazer para tentar minimizar o sofrimento da outra, sabe? Assim, não também, não querendo, né, que a mulher também fica muito nesse lugar de ter que resolver problema e tal. Não é isso, né? Não é nesse campo da solução do problema do outro, não, né? Do maternar, né? Sempre está tendo que a cuidar, não é isso. Sim. Mas assim, É. eu estou dizendo de uma coisa mais contextual mesmo, né? Assim, como eu posso mudar? Né, eu estou vendo ali que o meu chefe é abusivo com as mulheres, né? Eu vejo, né, que existe uma questão de abuso, de violação de direito, né? O que eu posso fazer, né, no meu ambiente, para além, né, do grande, né, de fato mudar, eleger pessoas representantes que vão de fato enfrentar a situação, mas o que eu posso fazer também no meu mundo, no meu universo? Eu posso, inclusive, olhar para a minha própria vida e questionar o que eu tenho feito, assim. Eu fiquei... é, eu fico vendo esses casos de rede social, né? Quarentena vai chegando, a gente fica assim, nossa, meu Deus, como assim? Né? A outra mulher lá que jogou uma garrafa na outra porque estava de biquíni no carro. E aí, Ah, eu assim, vi né, essa coisa também, gente. toda essa polêmica, né? E né, as mulheres muito questionando, assim, porque mereceu, né? É muito doido isso, né? Você pensar que
que uma mulher está dizendo que a outra mereceu ser agredida, né, pela mulher e pelo homem, né, na rua. Isso é muito doido pensar É, isso. Porque ela estava de biquíni, assim, qual que é a questão em relação a isso, né? É uma questão puramente é, moral, né, do outro achar que aquele corpo ele merece ser agredido, né? Então, isso é bizarro. E aí a Mas, questão bom, privada faz essa relação com a questão pública, porque como nós duas, por exemplo, né, que somos mães de filhos, temos homens em casa, né? exatamente. Temos marido em casa. Então, a gente também nesse universo, né, a gente já está entrando até na fase das nossas dicas aqui de como a gente lidar e trabalhar para que a gente tenha realmente políticas públicas. Eu penso que nesse ambiente doméstico, esse ambiente do dia a dia, nessa pandemia que a gente está o tempo inteiro com as crianças, com os filhos, com o marido, a gente precisa falar disso, né? A gente precisa de discutir essas questões, a gente precisa discutir as questões das tarefas, né? Eu aqui em casa, no início da pandemia, que eu estava sem a minha empregada, né? Empregada doméstica, gente, porque essa é a fala, né? Ela é uma trabalhadora na área doméstica. A gente ficou isolada, ela também, claro. Então, assim, eu me vi aqui em casa, assim, o pessoal fala 74% de trabalhar mais que o homem. Eu falo sério, eu estava com uns 300% de trabalhar mais, né? E eu me coloquei nessa situação, porque eu ficava pensando assim, ai meu Deus, né, a minha empregada, né, a pessoa que trabalha comigo não está aqui para fazer, eu vou ter que fazer. E aí eu comecei a fazer tudo. Aí eu falei, poxa, né? Mas assim, o Fernando é uma pessoa muito bacana, né? Eu falo que ele não me ajuda, eu falo que ele realmente, a gente é parceiro, a gente até brinca, às vezes em roda de amigo, que a gente fica dividindo as tarefas. Ele é desse setor da logística, eu sou desse outro setor e tal. A gente fica falando assim, mas realmente a gente trabalha de uma forma de dividir as tarefas, incluímos os meninos nas divisões das tarefas, nós percebemos que eles não estavam nas divisões das tarefas, né? Então estávamos nós dois trabalhando o dia inteiro e por conta de serviço de casa, e é aqui que começa, né? A gente precisa realmente começar aqui dentro, como você disse. Exatamente, exatamente. E isso provoca Né? mudanças, Afinal, os né? homens, eu fico achando assim, muito inédito, viu, Cris? Quando a gente fala dessa questão dos homens, eu também fico muito abismada, né? Dessa falta de significado dos homens em relação ao feminino. Eu fico assim, gente, quem pôs esse homem no mundo? É, sim. Quem pôs esse homem É, no mundo? Tá? é uma reprodução mesmo, né? E quando a gente também não cumpre esse papel que nos é esperado, existe uma culpa enorme, né? A gente sente culpa, não é uma coisa tranquila falar um não. Falar, não vou fazer, não vou atender o meu filho agora, eu não vou, né, me dedicar para casa, né? Assim, eu não vou me casar, né? Eu Eu não vou vou ter agora, filhos, não vou né? ter Não vou ter filhos, filhos também. eu optei, agora eu vou namorar uma outra mulher, enfim, questões, né, que rompem toda uma lógica do sistema patriarcal e que causam um incômodo enorme e causa muita culpa, né? Então, também não sejamos essas mulheres que julgam, né, e apontam para essas mulheres que fazem essas opções, né? E que não opção, mas que consegue romper e seguir o próprio desejo e de ser feliz, Uhum. porque na verdade o que ela está sendo, né? Ela está buscando é a felicidade, dizer não. Eu Sim. falo, gente, essa coisa do dizer não é a coisa mais libertadora do universo. Libertadora também, amiga. Eu falo que é super libertadora. E eu tenho que te dar uma interrompida aqui, porque a nossa live está caminhando para o fim. Ah, Daqui que a pena! pouco a gente está nos minutinhos aqui. Eu estou com a internet um pouco ruim, não estou conseguindo acompanhar todos os comentários, mas eu estou controlando pelo horário. E porque o Instagram, de repente, já dá uma mensagem assim, falta 1 minuto. E eu estou vendo que ele ainda não mandou a mensagem, mas a gente está caminhando para esse fim. Então, eu queria já te agradecer antecipadamente, antes de chegar no fim mesmo, para que a gente tenha esse tempo de te agradecer imensamente estar aqui, se expondo, se colocando à disposição, né, de outras mulheres, de outros homens, de outras pessoas para discutir esses assuntos. Muito obrigada mesmo. Eu não consegui compartilhar com você todos os comentários que as pessoas colocaram,
porque minha internet está ruim, não estou conseguindo ver os comentários, mas eu estou vendo muito coraçãozinho, estou recebendo outros feedbacks aqui, que a live está muito massa, que o assunto está muito legal. Muita gente passou por aqui, muita gente deu uma força, comentou. E muito importante que a gente faça e deixe gravado. Ela vai ficar gravada aqui no meu feed para as outras pessoas verem e, quem sabe, se sensibilizarem ou se sentirem, né, impactados pelo que a gente está falando. Então, vou passar a palavra para você fazer seus comentários finais, já, ó, num super agradecimento, sentindo por não estar com seus brincos, que não deu tempo de buscar. Ah, pois mas próxima live que conte comigo. Tá, pois é. Então, na próxima live eu vou usar, fazer propaganda dessa mulher empreendedora que está surgindo aí por trás dessa outra mulher assistente social, antenada. Minha stylist, tá, gente? Adoro, é uma pessoa que super me veste bem, que tudo que me dá eu amo, uma pessoa que me conhece assim, de trás para frente, de dentro para fora. E que eu tenho muita alegria, muita felicidade mesmo de estar aqui com você.